Nesse vídeo, irei resolver alguns exercícios, aliás, explicar alguns exercícios já resolvidos para que você possa usar como exemplo para resolver outras questões, ok? Então aqui o título é Exercício Resolvido 01. Vamos para o primeiro exercício. Uma prova é composta de 8 questões do tipo verdadeiro e falso, ok? Então a gente tem uma prova aí que ela é composta de 8 questões do tipo verdadeiro ou falso. Você pode marcar verdadeiro ou pode marcar falso em cada questão. De quantas maneiras distintas pode ser respondida todas as questões dessa prova? Ok? Então vamos para a solução. Cada maneira de responder as questões da prova consta de uma sequência de 8 elementos, tá? Ou seja, 8 elementos porque são 8 questões. Então eu vou ter a questão 1, a questão 2, a questão 3, até chegar à questão 8. Tá? É como se fosse o gabarito de uma prova, em que cada um desses elementos ele está entre 1 e 8, porque são 8 questões. Pode ser escolhido de duas maneiras distintas, tá? V ou F, ou seja, verdadeiro ou falso. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, o número de respostas possíveis para essa prova ou seja, o gabarito, né, dessa prova pode ser feito de quantas formas? Tá? Observe que aqui eu tenho, cada prova ela tem duas possibilidades de resultado. A primeira prova ela pode ser marcada como verdadeiro ou falso. A segunda prova também, por isso que aqui nós colocamos o número 2, tá? Porque são duas possibilidades para a primeira prova. Duas possibilidades para a segunda, duas possibilidades para a terceira e assim por diante até completar as 8 questões. Ok? Então, se nós fizermos essa multiplicação, a gente vai ter o 2 elevado a 8, ok? Podemos resolver através da potência aqui, 2 elevado a 8. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter como resultado 256 possibilidades de gabarito, ok? Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos, algumas possibilidades para que vocês possam entender. Na primeira, imagina que o cara é muito bom, o aluno é muito bom, então ele vai acertar a primeira, ó, ele marcou como verdadeiro, tá? A segunda como verdadeiro, a terceira como verdadeiro, ele marcou todas como verdadeiro e deu certo que o gabarito dessa prova, as questões estavam tudo como verdadeiro, ok? Então ele acertou tudo. Agora imagina que esse gabarito foi formado assim, né? Com todas as questões verdadeiras. E o aluno marcou todas as questões falsas. Ou seja, ele não acertou nenhuma. Tá? Então aqui a gente já tem duas possibilidades de montar o gabarito dessas 8 questões. Nesse terceiro item, a gente tem a possibilidade do produtor da prova ter feito as 7 primeiros como verdadeiro e só a última como falsa, ok? Essa aqui é mais uma possibilidade. E só lembrando que são 256 possibilidades diferentes de ter o gabarito dessa prova, ok? Então vamos para a próxima. Nessa questão 2, vamos ver o que está dizendo primeiro. Primeiro, precisamos ler com bastante atenção. A seleção brasileira de futebol irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções. No sistema, todos jogam contra todos uma única vez. Quantas são as possibilidades, quantas são as possíveis sequências de resultado? Olha só, a gente pode ter, né, em um jogo de futebol, a gente pode ter vitória de um time, empate ou derrota desse time. Então, para um jogo, se a gente considerar um time, ele tem essas 3 possibilidades, ou vitória, ou derrota, ou empate, ok? Da equipe brasileira nesse torneio. Então, a gente está se referindo à equipe brasileira. A sequência de resultado dos jogos pode ser representada assim, ó, já que são 5 jogos, né? São 5 jogos, então aqui eu tenho o primeiro jogo, ó, o segundo jogo, o terceiro, o quarto e o quinto jogo. E em cada jogo pode ocorrer vitória, derrota ou empate. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de sequências de resultados possíveis tá? Então a gente vai ter os possíveis resultados, ó. A primeira possibilidade são 3, porque pode dar vitória, empate ou derrota, tá? A mesma coisa no segundo jogo, a mesma coisa no terceiro e assim por diante. Nos 5 jogos são essas 3 possibilidades de resultado. Então aqui a gente já forma, ó, uma potência de expoente 5, base 3, que são os 3 resultados possíveis, e a repetição de jogos são 5. Então a gente vai levar a 5.
Tá? Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 243 possíveis resultados. Tá? 243. Aqui eu escrevi para vocês algumas das possibilidades. Imagina que o Brasil estava uma seleção muito boa, então vitória no primeiro, vitória no segundo, vitória no terceiro, vitória no quarto e vitória no quinto jogo, ou seja, ganhou todos os jogos. Se tivesse um time muito fraco, ele seria derrota no primeiro, derrota no segundo, derrota no terceiro, derrota no quarto e derrota no 5. Essa aqui é mais uma possibilidade de resultado, ok? Observe que aqui, ó, cada uma dessas letras representa o resultado de um dos jogos. Agora imagina que o Brasil ganhou a primeira, ganhou a segunda, ó, vitória na primeira, vitória na segunda, vitória na terceira, vitória na quarta e no último jogo perdeu, ó. É mais uma possibilidade, tá? E só lembrando que o total de possibilidades são 243 possibilidades. Vamos agora para o terceiro exercício resolvido. Considere os algarismos. A gente tem aqui os algarismos, ó, de 0 até 6, tá? Então a gente tem aqui 7 algarismos, de 0 a 6. Responda, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então vamos ver a solução. Devemos construir uma tripla ordenada. Tripla ordenada, ó, porque são 3 valores, né? São 3 algarismos que a gente vai colocar nesse número. De modo que x possa ser escolhida de 6 modos distintos, pois o número que será formado não pode começar por 0, ok? Então aqui a gente tem uma opção, 0,34, então a gente não pode começar os números por 0, porque senão não vai ser contado como um número de 3 algarismos, ok? Aqui a gente tem a segunda, ó, y pode ser escolhido de 7 formas diferentes, pois pode haver repetição de algarismos. Ele não restringiu, então os números podem ser repetidos. Z pode ser escolhido de 7 maneiras distintas, pois não há restrições. Ok? Então aqui, ó, se a gente for formar uma sequência, ficaria dessa forma aqui, ó. Para o algarismo das centenas, a gente ia ter 6 possibilidades. Por que 6 possibilidades? Porque a gente não pode colocar o 0, tá? Iniciar com 0. Não seria contado como um número de 3 algarismos, ok? Então por isso que aqui tem 6. O segundo algarismo pode ser qualquer um. Então a gente tem 7 possibilidades, são as 7 possibilidades que a gente pode usar. E na unidade também, 7 possibilidades. Fazendo essa multiplicação, a gente chega a 294 possíveis resultados de combinações de números de 3 algarismos. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam entender. Olha só, eu tenho o número 111. 111 é um número formado por 3 algarismos, 1, 1 e 1. Tá? 3 algarismos, o número 111. Aqui no segundo item a gente tem o número 100, formado pelo número 1, 0 e 0. Observe que a questão não pediu para restringir repetição de números, então eu posso repetir o número. Aqui, nesse terceiro exemplo, a gente tem 1, 2 e 3. Ok? Então, mais um número de 3 algarismos. E, por fim, aqui o número 654, que também é um número de 3 algarismos. Ok? Então assim a gente pode resolver problemas desse tipo.